Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. Hoje vamos ler alguns versículos do capítulo 2 de 2 Pedro. Primeiro vamos ler do 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Hoje eu quero falar com vocês sobre o prêmio da justiça. O que é um prêmio? Um prêmio é uma recompensa concedida por algum mérito, por alguma conquista. Só que nesse caso aqui, nós vamos falar de um prêmio ruim. Neste caso, a recompensa é daqueles que optaram por fazer o mal. Pedro está dizendo assim, que no meio deles, do meio do povo, surgiram falsos profetas. Entre o povo começou a se levantar. E hoje não é diferente. No meio do povo, as pessoas começam a querer se destacar ou começa a entender que tem mais revelação, que tem mais discernimento, que tem melhor interpretação da Bíblia ou das revelações, e começa a se levantar ou por inveja, ou por ciúme, porque alguém está se destacando, então ele e ela precisa se destacar, né? Então começa no meio do povo, começa a levantar os falsos profetas. Aí ele continua: assim também haverá entre vós falsos mestres. Então esses no meio do povo começa a se levantar, muitos começam a se fazer mestre, porque eles começam a ser tão ouvidos pelo pelas outras pessoas, que já logo é colocado numa posição acima. E muitos dos falsos profetas que existiram e que existem, que se levantam, saiu do meio do povo. Então, o povo tem uma certa culpa, né? Porque se os falsos mestres, os falsos profetas, começar a falar e o povo tiver discernimento, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala isso com a igreja ali em Tessalônica, para que eles não deem ouvidos aos falsos mestres, que poderiam querer ensiná-los sobre a segunda vinda de Cristo, dizendo até que veio de Paulo aquele ensino, que poderiam enganar eles. Então Paulo fala assim: vocês fiquem naquilo que vocês aprenderam. Então não fiquem inventando moda. Então, se o povo não der ouvido aos falsos profetas, não tem como eles se sobressaírem, não tem como eles se manterem, não tem como eles continuarem. Mas ao contrário, o povo não só ouve, como começa a colocá-los em lugares de posição, em lugares de liderança. E Pedro está dizendo isso, né? Ele diz que esses falsos mestres, depois de alcançado a sua posição, agora eles são ouvidos. Agora eles têm bastante pessoas para ouvi-lo. Então eles começam a introduzir dissimuladamente, de uma maneira disfarçada, de uma maneira oculta. Não, isso é de Deus sim. E hoje em dia a gente vê muitas discussões com muitas coisas que foram introduzidas no nosso meio. E isso tem causado um grande desgaste, porque aqueles que introduziram de uma maneira tão dissimulada que parece, parece que é legítimo, parece que é de Deus. E quem vai contra outras pessoas do povo,
ajudam esses falsos mestres dizendo assim: por que você quer ser melhor do que o outro? Por que você não aceita o diferente? Os tempos mudaram, há uma modernidade, sim, isso é verdade. A maneira de nós falarmos, até o nosso português mudou, a língua ela muda, mas o conteúdo do evangelho, ele não muda. Ele pode mudar a maneira de ser falada, mas o conteúdo não muda. E se a gente for bem prestar atenção, aquilo que foi introduzido dissimuladamente não mudou só a maneira de pregar o evangelho, mas mudou o conteúdo. Aí que está o problema e o perigo. E ele continua dizendo, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, é onde a igreja está sendo destruída de dentro para fora, está implodindo, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor. Então, as heresias são introduzidas de tal forma que, de uma maneira muito que as pessoas não percebem, muito disfarçada, repudiam ao próprio Senhor Jesus. Muitos cristãos hoje em dia, irmãos, não conhecem a Cristo. Conhece o culto, conhece a liturgia do culto, conhece louvores, conhece os compositores, conhece os cantores, conhece os pregadores, conhece tudo, menos Jesus. Se você perguntar quem é Jesus, ele vai ficar, não, é o Filho de Deus, mas sem nenhuma profundidade. O tempo está indo, né? E muitos seguirão as suas práticas. Glória a Deus, que ele não diz todos, muitos. Eu quero te convidar a fazer parte dos poucos que não seguem as suas práticas. As suas práticas libertinas, né? Então, comportamentos imorais, comportamentos diferentes, né? É uma prática bastante mundana, porque no mundo a gente vê pessoas, tem vários grupos, todo mundo quer fazer parte de alguma coisa, então cada um levanta a sua bandeira, introduz coisas imorais, faz coisas assim, esdrúxulas, horrendas, né? E como uma maneira de se afirmar como pessoa, como ser humano. E na igreja tem sido copiada essas práticas, nessas pessoas para se firmar como diferentão, como cristão diferente, como espiritual, tem adotado práticas de libertinagem. Não é a liberdade que nós vivemos em Cristo. Eu digo isso e repito várias vezes. A nossa liberdade em Cristo é aquela liberdade de que o pecado está ali, mas eu sou tão livre que eu não sou tentado por ele. Eu passo por ele e desprezo, seja ele qual for. E por causa deles, não, já fui aqui, né? Também movidos por avareza, farão comércio de vós. As pessoas, sem perceberem, estão sendo feitas de produtos, elas se deixam ser comercializadas. E eu não estou falando de recolher dízimos e ofertas, não. Aquelas pessoas que se destacam, que têm a tal da presença de palco, como se o púlpito fosse um palco. Você não precisa saber cantar, não precisa saber pregar, você não precisa ter unção para o louvor, não. Você precisa ter presença de palco, você tem que atrair multidão. Você tem que ter o perfil de um influencer. Aí levanta esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles se levantam para te patrocinar. Leva para um lado, leva para o outro, facilita tudo. As pessoas sendo feitas de produtos sem entender que quem está ganhando são eles. Você é só o produto. Quando você entra numa depressão, quando você entra numa desgraça emocional e espiritual, eles jogam você de lado. Você que se vire, que se autodestrua, porque eles precisam de outro que esteja são, que vai dar lucro para eles. Os versículos 13 e 14 diz assim: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto
banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando algumas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos malditos. Então, esse é o perfil desses falsos mestres, o caráter desses falsos profetas. Eles recebem a injustiça por salário. Como eu disse no começo, tudo tem um prêmio, tudo tem uma recompensa. E a recompensa deles é segundo aquilo que eles plantaram. Os versículos 20 e 22, não vou me aprofundar nesses versículos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é a proposta do canal. 20 e 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Só corroborando lá no final, do meio do povo, eles saíram do meio do povo, daqueles que conhecem a palavra, daqueles que ouviram a palavra, daqueles que foram batizados, daqueles que tomam Santa Ceia, daqueles que fizeram aliança com Deus. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-los, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dado. Então, eles conheceram, e para que eles tenham êxito, claro que tinha que sair do meio do povo, porque para conquistar o próprio povo cristão, tem que ter toda uma roupagem de santidade. Tem que ter todo um embasamento bíblico. Então, antes de você discutir com alguém, de você brigar com alguém por causa do fulano e do ciclano, quando alguém questiona os comportamentos de algumas pessoas bastante famosas e você entra na briga, você discute, por um lado você faz isso porque a sua soberba não quer admitir que você errou, que você se deixou enganar, né? Ninguém quer se declarar para os outros que foi feito de bobo em algum momento. Por um lado é isso. E por outro lado, é porque você realmente acredita que o Evangelho, que a Bíblia está tão ultrapassada, que precisa introduzir novos conteúdos e não precisa. A maneira de falar, a maneira de, de expor as escrituras, ela sim é diferente, mas o conteúdo tem que ser o mesmo. Então, ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é aquele que se levantou no meio do povo e se fez falso mestre, está enganando a quem, sabendo muito bem qual vai ser o prêmio que você vai receber. É isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo, absolutamente tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.